Oi, pessoal! Estamos aqui começando mais um SETA Debate do projeto SETA. E hoje a gente vai discutir, né? Enfim, para quem não me conhece, sou Midian, da comunicação do projeto. E hoje a gente vai contar com a participação de duas pessoas incríveis, que são o Tarcísio Silva e a Julie Sintra, para poder debater um pouco o tema sobre tecnologias e práticas pedagógicas antirracistas. A Ju, né, a Juliane Sintra, que é mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, ela também integra a Ação Educativa, que é uma das organizações, né, que pensam, que gestam o SETA. Enfim, ela também é pós-graduada em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais, possui graduação em Jornalismo e Comunicação Social. E o Tarcísio, que atualmente é Tech Society e Fellow, né, da Fundação Mozilla, e curador na Desvelar, além de também, né, ser o autor do livro que a gente conhece, bem conhecido, Racismo Algorítmico. Ele também é pesquisador, mestre em Comunicação e Cultura pela UFBA. E é isso, vou convidar eles para a gente bater um papo sobre esse tema, né? A Ação Educativa tem um projeto recente, que é o projeto Tecla também, que fala muito sobre esse tema. A gente quer entender um pouquinho como é que isso funciona e como que dialoga com a perspectiva da educação antirracista. Então, vou convidar eles, que já estão aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu convido? Deixa eu ver aqui. Gente, realmente, eu sou péssima. Chamando Tarcísio. Vamos lá. Esperar eles entrarem. Oi. Oi, Tarcísio. Olá, Tudo boa bem? tarde, tudo bom? Você Boa me ouve? tarde. Obrigada aí por aceitar o convite. Mais uma vez aqui com a gente no SETA. Muito honrada. Oi, gente. Vocês Oi, me escutam bem? Ju. Olá, Julie. Tô. Ju, minha Ju? direção. Ju que me coordena. Ju que pauta a minha vida, que cuida de mim, que me orienta. Quem dera, amiga. Tamo junto. Gente, aqui é um papo, viu? É uma coisa de um bate-papo. Eu sou uma pessoa também que quero entender melhor essa perspectiva aí da tecnologia, essas diferenças também de inovação, né? Que o pessoal, a Ju trouxe isso para mim, que as pessoas falam muito em inovação, mas que são coisas diferentes. Mas agradecer a vocês, entender também um pouco do projeto Tecla e como é que a gente pode estar trazendo para o pessoal essa discussão sobre tecnologia, práticas pedagógicas, como colocar isso no ensino, como a gente trazer isso para o diálogo também com os educadores, né? Que é o que vocês estão fazendo, inclusive, sobretudo no SETA. Então, é isso. Agradecer e já começo largando a pergunta, aí vocês vão tocando, que é qual o lugar da tecnologia para a discussão da educação antirracista? Para nós, Tarcísio, você quer começar? Você te Quer combinou aqui? começar? Pode. Fique à vontade, viu, gente? É com vocês dois aí. Vocês vão se dividindo. Quem quiser ir falando primeiro, depois. E só lembrando que a partir de agora também, toda a live vai entrar no Spotify como podcast também. Então, quem quiser acompanhar por lá, a gente também vai deixar por lá. Vai lá. Você quer iniciar, Julie? Não, acho que hoje eu podia começar contigo, né? Não sei, Mi. Se te combinou assim, acho que pode ser legal. Tá. Pode ser, Tarcísio, então, se quiser começar. Não. Ah, sim. Muito obrigado, então. Queria agradecer, né, ao Projeto Seta, sobretudo, né, na figura da Midian. A gente está se encontrando aqui de novo, né, nessa pauta muito relevante, né? É um prazer estar aqui com a colega Julie para falar sobre essa temática, né, que é muito interessante e urgente, né? Então, o lugar da tecnologia, do meu ponto de vista, né, na luta antirracista, tem sido um lugar bem dialético, né? Porque, infelizmente, o que se pensa com frequência quando a gente fala a palavra tecnologia, devido a diversos tipos de ideologias hegemônicas, tecnologia acaba sendo muito associada à ideia de tecnologia digital, que tenha algum tipo de disrupção, e geralmente é algo relacionado a mercado, né? Relacionado a consumo. E aí eu tenho me inspirado bastante e aprendido bastante com projetos e abordagens que tentam ver a tecnologia de um modo mais amplo, mais diverso.
que não seja simplesmente tecnologia construída para destruição, construída para acúmulo, mas uma tecnologia do compartilhamento. E aí eu gosto muito de citar a professora Jurema Werneck, que, citando, né, intelectuais e ancestrais negras, menciona a ideia da sacola como uma tecnologia, que o estudo feminista, né, estudo afrocentrado da tecnologia, tem tentado lembrar que antes de existirem lanças, antes de existirem tecnologias da violência, né, que nos filmes a gente vê muito sobre a pré-história, a sacola para compartilhar coisas, né, é uma tecnologia ancestral, é uma tecnologia inventada, né, no contexto africano, no contexto, sobretudo, das mulheres negras. Então, eu acho que o lugar da tecnologia, né, na luta antirracista pode ser esse, repensar a tecnologia como algo de compartilhamento e algo de construção de recursos. Eu fico pensando também, assim, complementando, desculpa, gente, eu não tinha entendido que era para eu dar o pontapé inicial aqui, tô me ambientando nessa nova plataforma, primeira, assim, live dessas no Instagram, Porque você desculpe. faz a mágica acontecer, né? Mas vir pra frente. Desculpa, gente, eu acho que pegando o gancho que Tarcísio deixou, É, eu acho que esse é um ponto de partida interessante, assim. Na verdade, hoje, a gente, em diálogo, né, eu troquei muito com o sobre isso. Quando a gente pensa tecnologia, a gente associa imediatamente a inovação. E se a gente fechar os olhos, fizer esse exercício e pensar o que é um laboratório cheio de cientistas desenvolvendo a próxima inovação tecnológica que vai revolucionar o mundo, infelizmente, por conta das construções das imagens, né? E a gente pode falar aí da Patrícia Hill Collins, quando a gente olha para as imagens de controle, rara vezes vão ser, infelizmente, a gente pensar num grupo de pessoas pretas desenvolvendo essa próxima tecnologia, entre outros grupos que são marginalizados. E por que isso acontece, né? É porque, na verdade, você tem essa dissociação do universo que está pensando tecnologia, que está construindo tecnologia, não desse universo necessariamente, mas o que esse universo representa no nosso imaginário, muitas vezes aparece como distante do nosso cotidiano. E a gente não consegue perceber que tecnologia tem a ver com construções de ferramentas, instrumentos, soluções que facilitam a nossa vida, né? A reprodução da vida, os nossos processos. E aí, quando a gente vai pensar na história, né, dos nossos povos africanos, na cosmovisão de povos africanos tradicionais, por exemplo, ou a gente também poderia aqui ficar falando das contribuições das populações indígenas, né, ao longo da América Latina, a gente consegue compreender, né, quando a gente vai lá revisitar os livros de história e tal, toda a surpresa, o espanto dos colonizadores diante de grandes empreendimentos tecnológicos. Então, esse saber, ele é ancestral, esse saber, ele é nosso, ele faz parte do nosso cotidiano, e tem uma passagem para mim que é muito importante, que não necessariamente está vinculada à dimensão da tecnologia, mas a gente pode atrelar ao debate sobre ciência como um todo, porque esse é o grande guarda-chuva, né? De como esses imaginários não são atrelados à população negra, à população indígena, e isso é fruto do racismo. Nesses processos da pandemia, né, eu participava nesse momento na plataforma DESC, que é uma plataforma de direitos humanos, e a gente estava levantando uma série de relatos de defensores e defensoras de direitos humanos naquele momento, sobre a situação pandêmica, bem lá no comecinho. E em um dos levantamentos, a Menilda, ela é lá de Salvador, uma grande companheira ativista referência, ela me contou que ela chegou em algumas comunidades quilombolas, nesses levantamentos, ela identificou que algumas comunidades estavam usando ervas, folhas, para substituir, sabe naquela época que não tinha álcool em gel, estava super caro e faltando, para substituir álcool em gel para limpar, para dar conta desse processo. Então, não é um processo de romantização da pobreza, mas de reconhecimento das contribuições dessas comunidades, desses saberes ancestrais e da necessidade da gente retomar de que esse saber também é um saber negro, também é um saber indígena
e nós também produzimos tecnologia, e as tecnologias, elas não são só essas tecnologias que a gente está acostumado a ver, né, nessas representações hollywoodianas de grandes laboratórios, elas fazem parte do nosso cotidiano, estão vinculadas a esse universo também, mas não são só desse universo. E muitas vezes, ali no contexto de escassez e de produção, quando a gente pensa nos principais polos tecnológicos de inovação, a gente muitas vezes vê representantes desses grupos marginalizados, porque é isso, né? A necessidade de desenvolvimento tecnológico parte de uma prática, de uma necessidade de mudança, de facilitação de processos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, acho que, dando esse pontapé inicial, a primeira dimensão é que esse saber ele é ancestral, ele é negro, ele é indígena e ele faz parte, sim, as nossas contribuições estão aí visíveis para todo mundo e, enfim, faz parte do nosso cotidiano. Perfeito, Gil. Obrigada, obrigada, Tarcísio. E vocês estão nessa dimensão da tecnologia como um todo, né? E aí, né, a gente tem que refletir que a tecnologia não é apenas digital, e as pessoas quando falam de tecnologia vai pensar muito nesse campo da ciência, enfim, né, dessa criação, da pesquisa, e digital, sobretudo hoje. Mas aí eu vou puxar também pro digital, mas eu quero escutar de vocês no campo da educação. Eu sei que vocês são comunicadores, mas vocês também são pesquisadores sobre tudo e estão trazendo essa pauta, que ainda é uma pauta que, ok, a gente, enquanto população negra, a gente tem um histórico de construção científico, tecnológico, né? A gente vai pensar no berço do mundo, vai pensar em tudo, vai pensar em Egito, em Kemet, é a gente, isso já é antigo. Mas a gente tem que começar a discutir e trazer isso para o campo da educação, muito por conta dessa perspectiva da história da cultura afro-africana, afro-brasileira, hoje, nessa perspectiva da tecnologia como um todo. Mas como que vocês têm observado esse debate do campo da educação para a promoção de educação antirracista, né? Eu acredito que vocês vão falar do Tecla e vocês estão identificando iniciativas muito inovadoras, interessantes, ou outras que já existem há algum tempo, mas que não têm essa visibilidade. Mas como que a gente pode estar observando essas tecnologias, essas práticas e trazer para a lógica da educação antirracista, né? Vamos pensar assim, tem um educador aqui assistindo, como é que a gente traz esse debate para essa comunidade escolar, para esses formadores nesses espaços e para a gente também enquanto pessoas que vão multiplicar, né, esse conhecimento. Beleza. Não sei, eu posso dar o pontapé inicial nessa, Tarcísio, e você também vem. Eu acho como eu comecei falando, né, da necessidade do reconhecimento e de uma quebra desse imaginário de quem produz e de quem faz tecnologia. Vocês estão me... Tá rolando, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que é importante, aí nesse contexto do projeto Tecla, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas se chama Tecnologia em Ação, a gente integra uma organização de direitos humanos que faz parte desse grande grupo, né, que constrói o projeto CETA, que é a ação educativa, e a gente está pensando justamente essa agenda de direitos digitais vinculada a direitos humanos. Então, se a gente está entendendo que direitos digitais faz parte desse grande guarda-chuva de direitos humanos, direitos digitais está junto lá com o direito humano à educação. Então, eles fazem parte desse mesmo contexto. E eu acho que um outro elemento que é importante de se acrescentar é a ideia de que alguns autores vêm defendendo isso, e eu venho me aproximando dessas leituras, sobre a definição, né, que eles vêm chamando de sociedade da plataforma. Então, tem um processo de plataformização aí, né, da vida. Então, hoje você vai pegar um táxi, você tem um aplicativo. Você vai chegar em tal lugar, você tem um outro aplicativo. Você vai pedir uma comida no final de semana, você tem mais um aplicativo. Você quer acessar o seu fundo de garantia para saber quanto que tem lá, você tem um outro aplicativo. Então, claro que nesse ecossistema de plataformas, existem plataformas que estão mais numa dimensão de infraestrutura e outra que estão numa dimensão ali mais conectada com usuários, e usuários fornecendo os seus próprios dados para essas plataformas seguirem. Então, todo um debate que, enfim, precisa de referência sobre algoritmos nesse campo. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que hoje, considerando que a gente vive numa sociedade mediada por plataformas, né, elas não são só ferramentas ou tecnologias ou soluções eficientes que mudam a nossa vida. Elas passam a definir o modo como a gente interage.
elas impactam diretamente na nossa sociabilidade. Então, no contexto de uma sala de aula, no contexto de um espaço formativo, os professores já estão sendo impactados, os professores e as professoras, né? Os educadores em geral, já estão sendo impactados por essas ferramentas, né? A relação que eles estabelecem com os alunos são mediados por muitas delas. Quando você pensa ou na aula presencial, ou agora no contexto pandêmico, com essa migração para o contexto online, né? Toda a discussão que a gente fez sobre ensino à distância, né? Então, é uma realidade, já está presente. Quando a gente pensa desigualdades né, e ausência de oportunidades de acesso, as tecnologias também atravessam. Então, respondendo a sua pergunta, feito esse preâmbulo, eu acho que o ponto de partida de qualquer educador que ali está próximo de uma reflexão de uma educação popular, que entende que isso é mais do que tipo um monte de ferramenta, mas que está impactando diretamente no modo como a gente se organiza socialmente, como a gente se relaciona, isso passa por considerar, pensar, por exemplo, um plano de aula, uma sequência didática ou um tema que considere a realidade desses alunos. E isso necessariamente vai atravessar pensar como essas plataformas têm organizado a vida desses jovens, têm impactado a vida desses jovens e muitas vezes, infelizmente, têm interditado algumas possibilidades. Então, eu acho que partir dessa realidade e entender o impacto dessas ferramentas na sociabilidade e também repensar quais são as potências metodológicas que eu posso construir a partir dessas ferramentas, eu acho que é um bom ponto de partida para olhar nessa dimensão ali mais do chão da escola, de como a gente pensa a educação vinculada à agenda da tecnologias. Perfeito. Puxar um pouquinho esse gancho, né, que a Júlia trouxe sobre plataformização, porque essa é uma questão, né, que perpassa bastante, né, os nossos projetos e pesquisa. E eu queria mencionar dois exemplos, além dos citados, até antes de falar, né, de comunicação, que a plataformização, né, nesse sentido de mediar as relações humanas, relações econômicas, até relações de afeto, né, quando a gente pensa em Tinder, Grindr, etc., posiciona o setor privado com uma vantagem enorme e desproporcional para definir essas relações. Então, o primeiro exemplo que eu posso mencionar é o Uber, ou aplicativos similares, né? Que geralmente são orientados pelo capital financeiro e que conseguem literalmente quebrar mercados locais, né? Como a questão dos transportes particulares, mas ao mesmo tempo oferece algumas vantagens para alguns tipos de pessoas. Afinal de contas, aplicativos de transporte são cômodos e são vantajosos, né? Só Uhum. que isso tudo é feito às expensas de profissionais que trabalham ali, que ficam sob o julgo, né, das decisões da precificação de valores, da transparência sobre os dados que não existe. Isso é um grande problema quando a gente pensa o trabalho hoje e no futuro. E aí os debates sobre regulação de inteligência artificial, regulação de plataformas, passam bastante por isso. E a educação básica, né, tem uma posição muito vantajosa e desafiadora de levantar essas temáticas em prol de direitos. Então, há direitos que hoje é, podem parecer secundários, mas que são muito importantes, como, por exemplo, o direito à informação nas relações de trabalho mediadas por plataformização. Uma vez que a regulação dessas plataformas não está plenamente definida, nem nos países ricos, isso é algo que a sociedade precisa pressionar. E como que a gente constrói ou ajuda na formação cidadã das pessoas para lutar pelos seus direitos e para entender que uma plataforma que define o quanto ela vai ganhar a cada dia, se vai ganhar menos, se vai ganhar mais, ou se vai perder dinheiro e trabalhar literalmente de graça, é problemática, né? Esse tipo de relação não deveria ser normalizada e a educação básica tem um papel muito importante, né, nisso. E aí o outro ponto, um pouco mais relacionado ao Estado, que infelizmente vimos nos últimos anos, é a plataformização de serviços públicos,
onde é vendida como digitalização seja algo necessariamente positivo, mas é uma digitalização que exclui pessoas. E às vezes exclui de forma intencional, como vimos no caso do auxílio emergencial, onde, além do número enorme de pessoas que deveriam ter recebido e não receberam, outra parte de famílias, né, sobretudo as classes D e E, não conseguiram pedir o auxílio ou receber o auxílio porque foi mediado por um novo aplicativo. Então, há pesquisas que mostram que algumas famílias não conseguiram instalar, não tinham celular para instalar, não tinham planos de dados, e tudo isso, né, relação entre economia, relação entre desigualdade e relação entre políticas públicas, que é muito importante para o presente e para o futuro. Então, essas perspectivas que colocam a cidadania um pouco consciente de que a tecnologia não é necessariamente algo sempre positivo, são muito importantes. E aí eu acho que esse trabalho que a gente está realizando, né, na ação educativa e nessas redes, tem esse potencial de colaborar para essas demandas novas em alguns aspectos técnicos, mas que a rigor reproduzem, né, obsessões e desigualdades que a gente já conhece. Não, perfeito. Essa lógica da desigualdade, você falando isso, eu lembrei de uma situação recente, né? Enfim, eu tenho alguns amigos que trabalham com a área de atenção psicossocial, de uma pessoa que estava precisando tirar uma carteira profissional, né? E essa dificuldade de ter o celular para ter o acesso para o agendamento. E você já tem dificuldade de transporte, que é a coisa mais básica para poder, né, transitar pela cidade, o que é ter um celular, né? Uma pessoa em contexto de vulnerabilidade extrema, em situação de rua, enfim. Então, isso é uma questão que, à medida do que se avança, também se afasta e se aumenta esse processo de desigualdade, né? Então, eu queria. Aqui chega para a minha questão para vocês, assim. Quais são os desafios que a gente tem, vocês já trouxeram um pouco, para pensar desse acesso, desse entrave a bens e serviços, e aí, sobretudo, no campo da educação, trazendo também o que a Ju falou da questão do Covid, que a gente vivenciou e viu que está sendo ainda, né? A gente não está conseguindo recuperar também um tempo desses estudantes que vivenciaram a educação muito precarizada por conta da falta de acesso, falta de equipamento, e inclusive os próprios educadores, né? Então, tem um avanço, mas tem um retrocesso por conta da falta de uma qualidade, né? De um investimento, de uma promoção de um direito efetivo, de uma garantia de uma efetivação de um direito. Então, como é que a gente pensa esse direito à informação, esse direito, né, à educação, que é um direito humano fundamental, a partir dessa lógica da desigualdade, sabe? Como é que a gente pode estar trazendo isso também para os professores, para esses estudantes, frente dessas dificuldades? Aí eu sei que o Tarcísio, né, pensa muito essa coisa da internet, do acesso à internet, né, dessa dificuldade do acesso da internet. Mas como é que é uma questão hoje muito grande no Brasil, e aí a questão do 3G, que a gente sabe que as pessoas usam a internet de uma forma também muito limitada, né? Se resumir nas mídias sociais, e aquilo é o espaço de sociabilidade e socialização das pessoas. Então, como é que a gente pode discutir essa lógica da educação a partir dessa desigualdade, né, que se dá também no acesso a esse letramento digital, né? Como é que a gente faz isso? É um desafio muito grande. Pergunta de milhões, viu, gente? Não precisa salvar o mundo, não. É só para a gente contextualizar para o pessoal que tá assistindo, né? Como pensar essas desigualdades. Acho que se eu puder trazer uma informação para abrir, né, esse ponto, eu acho que o grande desafio, né, que realmente é uma pergunta de milhões, porque é muito desafiadora, né, e traz algumas relações entre Estado e o setor privado, né, que é basicamente um oligopólio das telecomunicações, que é muito difícil. E aí eu costumo citar, né, como algumas políticas públicas utilizam ou fogem, melhor dizendo, né, fogem de objetivos de universalização do acesso por questões políticas e por questões econômicas. Por exemplo, no Brasil temos há muitos anos o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações. Se não me engano, essa é a sigla, que é FUST, que é um fundo, né, que é constituído a partir de
alguns repasses que o setor privado de telecomunicações faz há muitos anos, né, por força da lei, desde o período de privatização, né, das telecomunicações, telefonia, etc. E esse fundo, literalmente, é composto de bilhões de reais e que estava sendo muito mal gerido nos últimos anos e não estava sendo aplicado para universalizar o acesso à internet. E aí, durante a pandemia, alguns deputados tentaram pressionar a Câmara e o governo federal para aplicar esse fundo no oferecimento de alternativas para acesso à internet domiciliar para professores e alunos que não poderiam ir à escola e nem sequer a escola geralmente tinha acesso adequado, né? Mas no contexto à distância, esses alunos nem sequer poderiam ter as aulas principais, né, de história, português, geografia, e muito menos aulas de informática ou essas outras habilidades. E depois de muita luta de alguns deputados, foi aprovado um plano emergencial para uso, né, desse fundo, e o governo federal vetou. E aí foram mais meses perdidos até se iniciar esse processo. Eu não sei exatamente como tá agora, mas eu acho que isso apresenta muito bem esse desafio, né? Pelo seguinte motivo: é, termos milhões de pessoas com acesso precarizado à internet e que precisam da internet para as coisas mais básicas e para estudar, né, que é essencial, né, para o avanço das famílias, infelizmente, é também uma oportunidade de negócio do setor privado. Então, há lobbies indiretos para que essa universalização do acesso não exista, porque os brasileiros pobres são os que pagam o maior valor por gigabyte, por megabyte de acesso à internet. Então, essa precarização é estratégica. E isso é um grande desafio em como contornar esses problemas, né? Que vai muito além da capacidade, né, de profissionais ou educadores individuais, mas que são questões de políticas públicas, de lutas e disputas político-econômicas, né? Então, realmente é uma pergunta de milhões, tem muita gente engajada nisso e é um longo caminho. Se eu puder só fazer uma parte, é, eu acho que quando a gente compreende, então, que a gente vive, né, isso que a gente está conversando aqui, né, num ecossistema de plataformas, e que esse ecossistema de plataformas, ele está diretamente relacionado ao modo como a gente organiza a vida e se relaciona, e aí a gente está pensando tanto num tráfego que é social, mas também é econômico, isso reforça o que a gente vem, né, conversando ao longo dessa troca, de que direitos digitais são direitos humanos, né? E aí tem aquela lógica toda da interdependência e da indivisibilidade, né? Quando a gente vai pensar direito, porque a gente está falando da reprodução e manutenção da vida. Então, assegurar acesso à internet, assegurar acesso a equipamentos e tudo mais, é, ao contrário, né, do que pode parecer, aí a gente volta para aquele lugar do imaginário do universo tecnológico como algo que é de uso exclusivo de pessoas que têm poder aquisitivo, que têm grana para comprar, que é algo que não, né, tipo assim, às vezes nessa lógica, né, a gente ouve isso, ah, mas o cara não tem nem o que comer, imagina ele vai ter um celular, né? As pessoas acabam muitas vezes hierarquizando direitos, é a gente compreender qual que é o lugar desse debate e o que o não acesso a esse universo interdita para essas pessoas. E hoje, considerando o modo como a gente organiza a vida, a gente está falando da impossibilidade de gozar plenamente sua cidadania, de existir, de viver e de mediar, sabe? Então, é fundamental isso que você pergunta, e a pergunta de milhões mesmo, porque tem uma dimensão disso, que é como os estados se posicionam, né, se organizam para, de fato, assegurar os direitos humanos. E aí isso atravessa tudo. E quando a gente pensa que agora a gente vive nesse ecossistema que está mediado pela tecnologia, por esses aplicativos, é o que a gente sempre fala, né? Esse contexto atual, ele potencializa muitas coisas boas, mas também acaba potencializando as desigualdades.
Perfeito, gente. E considerando nesse sentido, assim, é, como que o Tecla está identificando, né? O que é o Tecla, né? Para quem está aqui assistindo a gente, como é que vocês estão identificando iniciativas, práticas que conseguem também, né? E superando também esses desafios que a gente tem na educação. Vou levantar aqui a bola, Tarcísio, de novo. É, então, o Tecla, ele é um projeto da Ação Educativa, que é essa organização que faz parte da iniciativa do CETA. Tecla tem a ver com, né, a gente brinca um pouco, tem a ver com essa coisa da unidade, né? Então, de diversas perspectivas, e a sigla representa tecnologia em ação. É um projeto que a gente está desenvolvendo em parceria com a Fundação Mozilla, né? E aí tem toda uma grande articulação, né? É um programa que a gente chama, né, de fellowship, que na verdade é uma grande integração entre vários setores. Então, tem a Fundação Mozilla, tem as organizações do Estado Civil e tem especialistas no campo de tecnologia atuando conjuntamente, justamente nesse campo de defesa e promoção dos direitos digitais. E aí a Tecla faz uma porção de coisas, né? Então, acho que o pontapé inicial é esse, né? A gente não é uma organização que a agenda de tecnologia é uma agenda prioritária ou central, acho que é melhor assim, né? Não tá no final da instituição, então você pensa ação educativa, você vai pensar cultura, educação e juventude. Mas justamente por compreender cada vez mais que a tecnologia, os direitos digitais mediam como a gente também pensa e defende os outros direitos humanos, a gente acabou também abraçando essa dimensão e busca interseccionar com os outros projetos da casa. Então, basicamente, o que a gente vem fazendo são formações, então a gente faz um convite para todo mundo que está assistindo. Tem a plataforma EAD, né, de ensino à distância da ação educativa, então lá tem cursos que a gente desenvolveu, né, em parceria com o próprio Tarcísio, né, que é a liderança que é o nosso fellow, é, nesse campo de internet e desigualdade, com as meninas da Conexão Malunga também, sobre bem viver e cuidados na internet. A gente também fez uma pesquisa, porque o campo que a gente busca atuar é justamente esse, que pauta justiça racial e tecnologia. Então, a gente está olhando tecnologia a partir dessa perspectiva. A gente acabou fazendo uma pesquisa recentemente sobre quais são as prioridades, né, no campo da tecnologia antirracistas, pensando os intelectuais negros que estão também produzindo informação nesse campo, ou estão dialogando com esse campo. E agora a gente está com esse edital aberto que está justamente tentando mapear e levantar planos de aula, outras iniciativas, sequências didáticas, relatos de experiência. A ideia é se conectar com quem está pensando isso numa dimensão de educação, né, e também de comunicação, para que a gente consiga compartilhar, sabe, essas produções, esses processos. Então, tem um caminho, o edital está aberto, quem quiser, quem estiver assistindo, puder compartilhar e puder participar dessa empreitada. E a gente já recebeu muitos planos de aula e tem sido achados bem interessantes, né, nas mais diferentes dimensões. Acho que o Francisco também pode falar um pouco mais sobre isso. Essa pesquisa, né, esse mapeamento tem sido super interessantes, né, porque quando abrimos o edital, né, de práticas pedagógicas antirracistas em tecnologias digitais de comunicação, fizemos também uma pesquisa exploratória para mapear, né, através de artigos, websites, wikis, repositórios online inicialmente, quem são e o que estão fazendo as professoras e professores que já estão pautando esse tema em sala de aula. E nesse mapeamento, que a gente já iniciou e vai ser publicado junto ao relatório daqui a alguns meses, com esses novos planos de aula que a gente está mapeando, nós encontramos muitas práticas super interessantes e super inovadoras de educadoras que têm trazido o tema, levado o tema, né, para a sala de aula de uma forma muito criativa, mesmo em alguns casos com algumas limitações, né, de acesso a dispositivos ou acesso à internet em sala de aula. E aí há algumas linhas de abordagem sobre antirracismo e tecnologias digitais que vinculam o desenvolvimento de competências para o uso das tecnologias
com objetivos das disciplinas centrais, né? História, português, matemática, referências à lei, né, sobre ensino de cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, e perspectivas muito interessantes, como, por exemplo, o uso de mídias digitais para construir histórias e resgate de história africana, história afro-brasileira, e a transformação disso em ambientes digitais. Então, por exemplo, a construção de podcasts ou blogs para falar sobre abolicionistas, ou o uso de podcasts para registrar história oral de comunidades específicas, como comunidades quilombolas, ou ainda a utilização de hashtags e busca por hashtags para entender o ativismo antirracista e também entender e discutir como o discurso de ódio circula nas mídias sociais e como que os estudantes, os jovens podem se defender disso de um lado e, ao mesmo tempo, entender a sociedade, entender essas dinâmicas. E através de tudo isso, juntando desenvolvimento de capacidades sobre português, literatura, negociação, informações sobre questões políticas e outros. E aí há várias abordagens super interessantes nesse mapeamento e no repositório que é relacionado ao edital que a gente está recebendo, que a gente está muito feliz de poder desenvolver esse projeto que vai resultar, né, nesse website com repositório para conectar educadores e também nessa pesquisa para a gente entender essas tendências de apropriação criativa da tecnologia em sala de aula e ver como apoiar essas redes de educadores de forma mais intensa, né, em projetos futuros. Então, reforço o convite a quem puder compartilhar esse edital ou se tiver educadores interessados em submeter esses planos de aula que tenham sido realizados ou propostas de novos planos de aula e sequências didáticas. Então, a gente está de braços abertos para ouvir, para ler e para tentar apoiar essas redes. Fica aberto até quando o edital, gente? É até o dia 30 de junho. 30 de junho. Maravilha. Mandar um salve aí também pra Glenda, né, do Conexão Malunga, que você citou, tá aí assistindo, acompanhando a gente. Linda Dantas, Mariana Gomes, maravilhosas. Daqui da Bahia, né, gente? Então eu logo vou puxando, né? O pessoal vai aparecendo e logo trazendo pra cá. Puxar pra gente. Eu trago pra gente, eu sou bem barrista. Eu quero fazer só mais uma questão, assim, uma pergunta para vocês sobre no campo assim da gestão, né? Estados, municípios, a gente tem toda uma dificuldade aí em nível federal, a gente sabe, enfim. Mas como que vocês têm observado também esse diálogo estadual, municipalizado? A gente sabe que muitos dos educadores fazem iniciativas muito a partir de suas experiências, né? De às vezes não vem de uma gestão, não vem de cima, né? Enfim, mas vem dessa perspectiva individual desses educadores. E qual a visão que você tem observado sobre esse debate da promoção da igualdade racial a partir dessa lógica? E aí, sim, dessa tecnologia digital dentro desse campo da gestão pública estadual, municipal. Sei que é vasto, não se dá só no campo da educação, nem da comunicação, vai permeando um pouco tudo. Mas se vocês têm observado algum tipo de avanço ou não, e se não, o que ainda precisa, a partir do que vocês estão dialogando, ser feito ainda, né? Para intensificar isso. Sim. Acho que pode também falar que, né, a gente está aqui nessa troca, mas falar um pouco das minhas impressões. O que acaba acontecendo, assim, né, na minha avaliação? A gente volta de novo, né, nas ideias nesse imaginário que se tem sobre tecnologia, né? E aí a gente também tem que fazer um debate que é importante, é que como a gente tem pensado formação, processos formativos, a gente tem compreendido a educação para jovens. Então, por que eu estou trazendo para esses dois campos? Porque hoje, por exemplo, tem iniciativas como o Inova em São Paulo, e eu acredito que em outros municípios e outras cidades tem todo um trabalho que todo mundo aquela, mas boa parte das pessoas que passou por escolas públicas tinha aquele laboratório lá, né? E aí tinha talvez uma pessoa que cuidava do laboratório de informática.
ou algum professor que fazia algumas atividades nesse espaço. Aqui em São Paulo a gente tem a experiência dos telecentros, né? Então, de alguma maneira, existem iniciativas no campo, e aí o ponto que eu acredito que a gente deveria refletir, e aí volta para essa dimensão desses imaginários, é que a tecnologia, dentro desse contexto do estereótipo, muitas vezes é colocada nesse campo. Então, é assim: quem desenvolve tecnologia é um cientista que está lá na NASA e a gente precisa aprender a mexer nessas paradas para conseguir um emprego. E aí a gente não pensa nisso, sei lá, na educação infantil. Não, lá não tem tecnologia. A gente vai começar a pensar isso lá no ensino médio, ali, né, no final do ensino fundamental, ver o que dá para fazer, porque a gente vai vincular esse debate sobre direitos digitais, acesso, democratização do acesso, nesse contexto do mundo do trabalho, muitas vezes nessa agenda do primeiro emprego, quando a gente está pensando em educação escolar, tá? Então, focando nessa dimensão. Então, existem iniciativas que poderiam ser desenvolvidas e exploradas e apontar para outros processos e outros caminhos, e aí eu estou falando nessa dimensão de Estado, nessa dimensão mais governamental, mas que muitas vezes acabam esbarrando justamente nessa construção desse imaginário que localiza o debate sobre direitos digitais nessa dimensão extremamente tecnicista, e aí a gente vai vincular, quando a gente pensa a formação de jovens, nessa dimensão do acesso ao mundo do trabalho. E aí a gente não vai discutir, né? Juventude e trabalho decente, a gente não vai discutir o que significa, né, a construção da formação de uma experiência profissional para essas populações, considerando que a gente volta, né, no que eu já tinha dito, da sociedade das plataformas. Então, quais são as plataformas que a gente acessa, por que a gente acessa, como a gente discute a qualidade desse acesso, né? Então, e aí a gente acaba sempre tirando do lugar devido essa reflexão, que é o campo dos direitos humanos. Então, a gente está entendendo que a gente tem uma sociedade que está imersa nesse ecossistema de plataformas e que hoje se relacionar passa por dados, passa por algoritmos. Então, pensar no acesso ao mundo, no direito ao trabalho, no direito à educação, exige que você dê conta dessa dimensão interseccionada. O que acaba acontecendo muitas vezes é que você coloca isso num campo muito exclusivo, né, desse imaginário e não considera a tecnologia como tudo que a gente está vivendo. Então, eu acho que a mudança, né, quando a gente pensa tanto em políticas públicas como nas ações dos territórios, é justamente uma mudança de ponto de vista em relação à agenda da tecnologia, porque aí você consegue localizar políticas públicas que considerem esses contextos. Só adicionar uns 10 centavinhos nesse debate, né, que a Júlia já apresentou de forma magistral, e desse ponto de vista institucional, digamos assim, né, eu tenho aprendido, né, com a ação educativa, não é algo que está tanto assim no meu repertório, mas um debate relacionado que acho que eu posso trazer é o debate sobre a regulação, né, de inteligência artificial no Brasil, que é um debate que está acontecendo agora. Poucos países têm instrumentos legislativos já definidos, né, sobre como o Estado deve regular ou não inteligência artificial. E está acontecendo no atual momento um debate em torno de uma comissão de juristas no Senado para oferecer um substitutivo sobre inteligência artificial para discussão, né, na Câmara de Senadores e na Câmara de Deputados. E aí, a própria composição dessa comissão de juristas é um indicador dos problemas que a gente enfrenta. Porque foi uma comissão que, por ser uma comissão de juristas, já é um problema, porque não só juristas deveriam ter voz sobre construção de leis, e foi uma comissão composta por 18 juristas brancos. E é absurdo isso acontecer em qualquer momento, sobretudo em 2022, mas depois de alguma pressão da sociedade civil, essa comissão abriu espaço para ouvir especialistas mais diversos do ponto de vista disciplinar, racial, de gênero, etc. E aí esses debates começaram no mês passado, os debates nacionais sobre isso, e foram ouvidos 60 especialistas do setor privado, do setor governamental, da sociedade civil,
e da academia. E algo que me surpreendeu, eu fui um dos especialistas consultados, é que não só o setor privado, mas mesmo muitos representantes da academia defenderam que na lei de regulação de inteligência artificial no Brasil deveria ter indicações para o Estado promover o ensino de computação e o ensino técnico voltado à profissão, né? Formar mais desenvolvedores para a inteligência artificial. E, salvo engano, porque um painel eu não assisti, a nossa fala, né, que eu pude participar representando parcialmente na ação educativa, foi uma das únicas que falou que, olha, não é só o Estado promover mais desenvolvedores, porque o setor privado deveria investir mais nisso também, né, porque é o setor privado que se beneficia. Mas e o lugar da educação crítica ou educação cidadã sobre tecnologia? Onde é que está? Como que a gente pode ajudar cidadãos a se formarem melhor para que compreendam como a tecnologia media suas vidas e se protegerem? Isso não foi mencionado por quase ninguém. Então, há uma tentativa de utilização do Estado para os fins do setor privado, mas o papel do Estado em tentar inovar para a defesa dos direitos humanos está bastante apagada, né, e invisibilizada. Então, esse é um debate muito relevante hoje, porque eu particularmente acredito que o Estado deve sim ajudar o setor privado, né, a formar mais fileiras profissionais, mas o foco do Estado deve ser desenvolver cidadãos capazes de se defender e de construir uma sociedade melhor e um controle social da tecnologia no futuro. Mas esse debate ainda é visto como muito estatal ou muito controlador, sendo que, na verdade, a gente está vendo o contrário, né? O setor privado definindo o que o Estado faz ou não faz. Esse debate é muito importante e deve ser feito, como a gente tem tentado fazer, né, com quem está em todas as posições, né, de incidência, incluindo educadores. Gente, tem milhões de perguntas, mas não vou fazer, porque, né, a gente pode fazer uma parte 2 disso aqui, porque a gente vai vendo a dificuldade que é do básico, né, que é do manuseio, do entender, do que é o básico, né, e aí vai entrar em outras discussões, inclusive, sobre esses crimes que vem acontecendo, né, que as pessoas utilizam as mídias digitais para dar golpe nas pessoas, que é também de uma falta de entendimento de como fazer o uso dessas mídias. Isso impacta também a vida das pessoas, né. E também vem na lógica da educação, né? Da educação para uso do mais básico, até essa lógica aí, que é uma lógica que o governo utiliza muito de profissionalização, né? Que é essa lógica da gente entender a tecnologia na perspectiva de profissional, mas no campo do trabalho, da ferramenta. Mas eu quero, assim, tem várias coisas. Eu quero agradecer a vocês, porque é um debate muito importante para a gente. Eu acho que a gente tá tendo, assim, não é a sorte, a gente tá tendo uma felicidade de ter pessoas como vocês, que são pessoas jovens, que são pessoas também que vêm do campo da comunicação e que entende também a tecnologia a partir desse campo do direito à comunicação e como essa lógica de tecnologia acaba sendo também uma forma das pessoas escaparem do que já tem de marco regulatório de comunicação, né, para poder conseguir as empresas privadas, né, encaminhar as suas pautas institucionais. E parabenizar também, assim, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande para pensar a educação antirracista. E aqui no CETA, né? Vocês sabem, o Tarcísio participou já de um workshop conosco, a Ju faz parte desse pensamento do que é o CETA, dessa constituição do CETA, pensar esse sistema de educação pública antirracista no Brasil, né? Como é que a gente vai pensar a legislação, como é que a gente vai pensar em contar a perspectiva da memória, da história da cultura afro-brasileira, ou da história da cultura afro-indígena, se a forma de chegar também essa informação para as pessoas, a gente ainda tem desafios, né? Como é que a gente vai trazer para as pessoas esse debate também a partir dessa nova realidade que a gente está vivendo e que o Covid, obviamente, foi terrível, mas que também, de certa forma, deu uma aceleração para a gente debater sobre isso. Eu acho que as pessoas, no período de Covid, foram forçadas também a debater mais sobre como é que essa era digital, esse mundo digital impacta a vida de todo mundo. Então, abro aqui para vocês, já deixo o meu agradecimento. O pessoal vai ficar salvo essa live. A gente vai subir também como podcast do CETA. E é isso, vamos depois marcar mais outra conversa aí, porque é tanta coisa, é tanta pergunta, e vocês estão fazendo um trabalho tão fantástico, assim.
E é isso, gente. Deixo aberto para vocês e já agradeço. Queria só aproveitar, então, para agradecer também que eu entrei na. Para agradecer muito, me dizer que também você é importante, né? Eu acho que um amigo meu, que é o Renato Almeida, eu acho que eu vi ele entrando aqui, que ele sempre disse que é importante a gente reconhecer, se reconhecer no outro e valorizar o que o outro tem, né? Então, dizer que você também é uma referência nessa construção, nessa agenda da comunicação antirracista para todos nós e a possibilidade de pensar num encontro como esse, tendo esse tema, também tem a ver com a sua trajetória. Então, agradecer a oportunidade também ao Tarcísio, ref das refs, né, cotidiano, e dizer que eu acredito muito num conceito que a Bell Hooks, né, nossa amada amor, diz que é do espaço da margem, né, como um espaço de abertura radical. E aí, quando ela vai definir o que é a margem, se a gente foi jogado nessa margem, a gente consegue partir dessa margem para construir uma nova ordem social. E isso não tem a ver com utopia inalcançável, porque a gente faz isso no nosso cotidiano, né? A gente volta quando não tem álcool gel, a gente vai lá usar as ervas, a gente cria sacola, a gente está fazendo isso no nosso cotidiano. Então, é a ideia de que a gente primeiro assuma que é possível e que é nosso, né? E que a partir de então a gente pense a construção de uma nova sociedade que passe também pela construção de um governo democrático dessas plataformas, de uma posse coletiva das tecnologias. Isso é algo que sim é possível e está correlacionado a tudo que a gente construiu até esse momento. Então, você não tem como pensar o direito humano à educação sem pensar no direito humano à educação antirracista, não tem como pensar isso desatrelado do debate de direitos digitais. E aí, para aproveitar o último ponto, acho que é legal, né, também celebrar as construções dos nossos parceiros. Preciso, a gente fala isso sobre hoje de manhã. A campanha nacional pelo direito à educação, que também é um parceiro que integra o CETA, fez parte da construção de um material que vai ser lançado agora no dia 22 de junho, até abrir aqui, que é um novo relatório, né, que é construído pela Bolly Berry, que é uma relatora especial da ONU, que vem trabalhando há muitos anos essa dimensão do direito humano à educação, que é um relatório que trata dos impactos da digitalização da educação ao direito à educação. E aí a gente vai falar justamente isso do que trouxe Midian. A pandemia impôs um modelo de ensino à distância, que não é o único, que não é a nossa única solução, que está extremamente vinculado às big techs, às grandes corporações. Então, a gente está vendo, por exemplo, na USP, na Universidade aqui de São Paulo, que talvez a gente tenha que pagar para o Google para poder continuar usando essas plataformas. Então, todas essas estratégias que foram utilizadas ao longo da pandemia para disseminar o acesso a essas plataformas que chegam como gratuitas, sendo que os nossos dados são a mercadoria, a gente não sabe como é que vai se dar a socialização, né? A distribuição dos dados dos alunos, dos cursos que esses alunos fazem, dos temas trabalhados, os dados dos professores, enfim, é uma série é um ecossistema muito grande de informação que é extremamente rentável, porque hoje é mercadoria para essas grandes corporações, e que agora, uma vez implementada e instalada, por exemplo, no principal centro universitário do país, eles podem virar e dizer, bom, vocês pagam, a gente vai embora. Então, isso já está em andamento, isso já está acontecendo, e relatórios como esse foram feitos, né, por muitos parceiros, mas também pela campanha, precisam ser celebrados nesse lugar da denúncia, mas também de um diagnóstico que é importante de fazer do campo e da necessidade da gente construir esse governo democrático das plataformas, que passa também por um processo formativo de apropriação das construções tecnológicas. Isso não é papo de especialistas, isso não é algo que está lá para iniciados, enfim, que é só dar essa nota desse material. Mas é isso. Se inscreva no edital, divulguem. Fica até difícil adicionar algo a mais, né, depois dessa fala maravilhosa, Júlia. E aí eu subscrevo, né, tanto as reverências feitas pela Júlia quanto o convite para o edital e queria agradecer, né, novamente pela oportunidade, parabenizar, né, toda essa potência e impacto que o Projeto CETA tem realizado e particularmente agradecer e reverenciar sua atuação, Midian, e essas portas que você tem construído para a gente. Então, agradeço
bastante. E obrigado a todo mundo que esteve aqui, ou passou, ou está assistindo depois, né? Seja o vídeo, seja o podcast. E convido, né, para construir essas redes e mais conexões, né, entre todo mundo que tem agido, trabalhado, pesquisado em torno desses objetivos, né, do antirracismo nas tecnologias digitais. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Então, sigam aí as redes do SETA, por favor, sigam também a Júlia, o Tarcísio, a Glenda, que estava aqui também do Conexão Longa, é muito interessante, uma grande referência também, enfim, desse campo. E é isso. Beijo, pessoal, siga a gente e até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.